Olá a todos. Bom, hoje a gente vai ver uma coisa muito interessante. Tipo, a NASA, ela já está começando a revelar aos poucos a verdade na cara do povão, só que a gente sabe que o povão, a maioria das pessoas não despertam, certo? Porque certas coisas, né, que a gente aprende estão sempre impregnadas na nossa mente, às vezes é difícil abrir mão. E, pois bem, a gente vai ver os astronautas da NASA admitindo isso. Eles admitem que não se pode ver um globo da ISS, eles não vê um globo de lá, e a gente vai ver que isso é contraditório e revelador também. E eu vou analisar o documentário dos astronautas da NASA de um vídeo, certo? E a gente vai ver o que está por trás de tudo isso. Pois bem, então, aqui tá o canal da NASA, canal oficial da NASA no YouTube com 9 milhões de inscritos, certo? E aqui do lado tá um vídeo, certo? Que foi feito há uns 3 meses atrás. E o nome do vídeo é esse, ó, Down to Earth, The Astronaut's Perspective. Pé na Terra e a perspectiva dos astronautas. Eu não vou reproduzir o vídeo aqui original, porque vai dar direitos autorais, certamente. Então o que eu vou fazer? Eu recortei trechos do vídeo, tirei print, né, e vou juntar, vou mostrar as imagens, certo? E a gente vai analisar por cima. E claro, tá em inglês, eu vou traduzindo aqui simultaneamente. E a gente vai analisar o documentário dos próprios astronautas e vamos chegar a uma conclusão. Pois bem, então aqui tá o canal oficial, qualquer pessoa pode entrar lá. Pois bem, então a gente vai ver que eles revelam algo muito interessante. Então vamos lá. Bom, então aqui na descrição do vídeo diz assim, ó. Você já se perguntou como é ver o nosso planeta do espaço? Bom, os astronautas da NASA irão levar você a uma jornada para a Estação Espacial Internacional, né? Explorando a experiência de mudança de vida em uma perspectiva orbital. E diz aqui, veja a Terra como você nunca viu antes, através dos olhos de um astronauta. Então, pois bem, então vamos ver o comentário dos astronautas. Bom, o vídeo está em inglês, mas eu ativei a legenda no vídeo e coloquei aqui, ó, vocês podem ver o que eles estão falando, eu vou traduzindo simultaneamente. Então o cara que diz, quando você olha para a Terra, você pode dizer, é o Dom Petit dizendo, uau, que continente, aquele é um continente, né? Ele quer dizer aqui. Então eles vão mostrar imagens sendo vistas de cima, né? Aí ele diz aqui, ó, e depois você olha novamente, né, no próximo dia, e sempre eles vão mostrando algumas imagens assim vistas de cima. Aí ele diz aqui, ó, e você diz, uau, há cordilheiras. E depois você olha novamente no próximo dia e é como, aí mostra algumas estruturas ali rochosas, né? Aí ele diz assim, ó, eu posso ver sinclinais e anticlinais. Aí eles vão mostrando aí algumas cordilheiras, algumas imagens interessantes. Aí ele diz assim, ó, na estrutura geológica. Ele quer dizer, ele vê anticlinais e sinclinais numa estrutura geológica. Aí o cara diz aqui, ó, você pode ver o rio Nilo, o Mike Fossum, um dos astronautas da NASA. O Mar Vermelho também. E para mim, ele diz, qual incrível é olhar para baixo. É incrível, foi incrível olhar para baixo, ele diz. Você pode ver o Rio Jordão. Você poderia ver o Rio Jordão. O Mar da Galileia e o Mar Morto. E ele diz aqui, ó. E eu estava pensando. Este é o lugar onde tudo aconteceu. Daí a moça Jessica Meir diz. A cor do palhete é difícil de comparar. Aí ela diz assim, ó. Eu quero dizer, todas estas vermelhas e laranjas. E todas as dunas na África Central e na Arábia Saudita também. Então mostra algumas estruturas. Ela diz assim, ó, você tem muitas estruturas diferentes sobre a Terra, porque a Austrália bronzeia e é diferente do bronzeado da África. Dali o David St. Jacques diz, cada lugar da Terra tem o seu, de um ponto de vista geral, ele quer dizer, e o outro cara diz assim, ó, e você viu apenas a beleza de, aí ele vai dizer aqui, ó, a beleza da paisagem
E você sabe, você conhece, quer dizer, montanhas e desertos. Daí você começa a pensar como eles foram formados. Aí mostra essas estruturas aqui, né? Aí ele diz aqui, ó, você não sabe quão especial é este lugar que nós estamos. Aí o cara lá, o Trace Dyson, diz: então, quando você olha para a Terra, agora veja uma parte interessante, ó. Do ponto de vista geral, agora essa parte é interessante, ó. Quando você olha para a Terra de um ponto de vista geral, você e eu estou, né? E eu sei, e outros vão dizer. Mas você não vê fronteiras políticas, você não vê fronteiras políticas e você dificilmente vê fronteiras geográficas. Ele diz aqui. Daí o Bill MacArthur diz: você sabe, nós estamos apenas olhando para mapas ou globos. E na órbita da Terra inferior você não vê um globo. Ele diz aqui, ó, de nenhuma distância. Ele diz aqui, a partir de nenhuma distância você vê apenas diferentes cores nos países. É o que ele diz aqui. Então vamos lá, agora a gente vai chegar a uma conclusão. Pois bem, então a gente vai olhar um pouco para o passado. Vamos olhar um pouco do histórico da NASA aqui no mundo, né? Na história, vamos olhar um pouco da história da NASA. Bom, então isso aqui é a Operação High Jump, que aconteceu nos períodos dos anos 40, né? A Operação Deep Freeze nos anos 50. Daí a NASA foi fundada em 1958, no dia 29 de julho. Então a Operação High Jump foi a descoberta da parede de gelo, né? Da Grande Muralha, que cobre o sul. A Operação Deep Freeze foi a descoberta do firmamento. E aí a NASA, em 1958 foi fundada, e em 1958 foi descoberto pelo James Van Allen, o cinturão de Van Allen, certo? E é o firmamento. Daí, o que acontece? Em 1959 tem o Tratado da Antártida para guardar o firmamento, guardar a Antártida, né? Quando a elite, essas pessoas que controlam o mundo, tomaram posse da Antártida de vez. A Operação Fishball foi a tentativa de destruir o firmamento com armas nucleares. Qualquer pessoa pode pesquisar isso aqui que eu estou falando, não é nada da minha cabeça. Daí, 10 anos depois, em 1969, aliás, 7 anos depois, desculpa, houve um engano para esconder o firmamento, que é a missão Apollo 11, que a gente sabe que é uma fantasia. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E eu também tenho um vídeo aqui no canal, vídeo 021, falando sobre o lado oculto da NASA. Então a gente sabe que a NASA controla a mente de muitas pessoas. A NASA é uma agência, no meu ponto de vista, de propaganda, certo? No quesito espacial, para mim é propaganda, puramente propaganda, feito apenas para condicionar as pessoas, para moldar o pensamento das pessoas, né? Uma espécie de ilusionismo, certo? Porque as pessoas são muito alienadas por essas questões de espaço. E isso é nítido. Quando você fala o contrário, elas, tipo assim, só faltam te matar, só faltam te agredir, percebe? Então, o que acontece? A gente tem aqui o Wernher von Braun, que é o cara, o pioneiro, engenheiro de foguete da NASA, que ele era engenheiro também do Hitler, certo? E ele era nazista, obviamente. E aqui do lado tá ele com o Walt Disney, certo? E com outros caras aqui. Então a gente sabe, eu também já fiz um vídeo aqui sobre a Disney, sobre o Walt Disney, o vídeo 082, o ocultismo por trás. E a gente sabe que a NASA e a Disney, elas são amiguinhas, certo? São duas agências que estão de mão dadas uma com a outra. E também com a indústria de filmes e com a indústria de Hollywood. Porque eles propagam toda essa ilusão espacial, certo? E fazem a gente pensar que a gente está nesse mundo fantasioso que eles encenam para nós, esse mundo espacial, de estrelas, do mundo heliocêntrico, com aliens, todo esse paganismo, certo? Bom, a gente sabe que nada disso é por acaso, e aqui está um dos fundadores da NASA. Bom, aqui tem o Wernher von Braun, que era nazista. Aqui você tem o Jack Parsons, que era satanista. O Jack Parsons foi um predecessor do Wernher von Braun. O Jack Parsons, inclusive, tem um Jet Propulsion Laboratory, que muitos conhecem como Jack Parsons Laboratory, que é o JPL, ele que fundou, e ele é pioneiro no desenvolvimento de foguete da NASA, então esse cara é idolatrado até hoje. O laboratório de propulsão a jato se deve a ele, e ele era satanista, tá? Dos mais altos possível graus. O cara se considerava o próprio anticristo, e ele era parceiro do Aleister Crowley, que é o maior satanista de todos os tempos, certo? Um dos caras mais esotéricos, mais malignos que já existiu. E eles eram amigos do Lafayette Ronald Hubbard, também, que era um satanista.
em conluio com o Arthur Charles Clarke, que era um escritor de ficção científica, que inventou essa questão de satélite orbital, certo? Satélite geoestacionário, desculpa. E a gente tem o Walter Elias Disney, que é o Walt Disney. Então todos eles aqui, a maioria deles satanistas, a maioria deles fazia parte do sistema, foram peças usadas pelos controladores, né, para fabricar essa ilusão. E é esse tipo de pessoa que as massas idolatram muitas das vezes sem saber. Então não é muito sensato acreditar cegamente sem questionar. Então acho que é isso. A NASA, ela tá começando a... Por que a NASA tá começando a revelar a verdade? Bom, a gente já vai ver. Bom, inclusive a NASA também foi fundada por nazistas, para quem não sabe, os nazistas da Operação Paperclip da Segunda Guerra Mundial. Inclusive tem um vídeo também sobre isso aqui no canal, o vídeo sobre a Operação Paperclip. Então é bem interessante, assistam para vocês verem a origem podre, a origem suja da NASA, que é uma instituição que é idolatrada por muitos e fatura bilhões. Bom, então, como eu falei no início, a NASA está começando a revelar a verdade, certo? Mas isso é só para os mais espertos. Só os mais espertos vão acordar, só os mais espertos vão perceber essas coisas, porque a grande massa vai, infelizmente, estar dormindo e não vai aceitar a verdade, certo? Então a NASA já revelou que eles não veem um globo, certo? Da estação espacial. Mas, pensa só, eles dizem que a estação espacial está a 400 km de altura. E eles dizem que é possível ver o globo a partir de quê? 15 km de altura. Então vocês podem ver como tudo isso é contraditório. É um modelo contraditório, é um modelo totalmente dogmático. E é totalmente isso que eu bato a tecla sempre aqui no canal. E o que a gente tem que ver? Daí vem a pergunta, pô, mas por que eles mostraram a foto de um globo, sendo que eles dizem que não podem ver o globo? É aí que tá, você percebe? É justamente aí que tá. Ou seja, eles estão jogando essa contradição e, subliminarmente, eles estão passando essa mensagem de que é uma farsa. Eles mesmos já estão deixando as claras. Lembra daquele ditado que eu falei? Você só consegue esconder uma pedrinha colocando ela na frente de outras pedrinhas. Então é assim que você oculta a verdade, galera. Jogando na cara de todo mundo. O cara falou, nós não vemos o globo. Não é possível ver um globo. Não é possível ver... Caraca, como é que ele fala? Eu esqueci agora, mas ele fala, não é possível ver um globo, certo? Não é possível ver curva. E ele diz que... Ele diz muitas coisas. Então a gente sabe que tudo isso é contraditório, certo? Como eu falei, galera, nada disso é por acaso, certo? Eles estão começando a revelar a verdade. Por quê? Porque há muitas pessoas despertas. Não há como sustentar mais essa farsa, certo? Então, infelizmente, só fica a pá da mentira quem quer. Só fica à mercê da mentira, da ilusão e da fantasia quem quer. Então é isso, galera. A Terra é plana. 2021 tá aí. Vamos acordar, vamos aceitar a verdade, certo? Enquanto há tempo, certo? Porque se você continuar acreditando na ilusão, aí é com você, certo? A partir de agora não tem como mais você desver o que você viu, certo? Então, a partir de agora você fica a sua escolha, fica a seu critério, fica a critério da sua fé acreditar ou não na mentira. Então vem a pergunta, por que eles estão revelando a verdade? Então a resposta é simples, pelo simples fato de que o modelo do globo já caiu aos pedaços há tempos, e não é mais possível sustentar essa fraude por muito tempo, visto que há muitos despertos no mundo. Ou seja, no meu ponto de vista, eles estão revelando a verdade. Por quê? Porque eles sabem que a maioria das pessoas já despertaram, eles sabem que esse modelo é um modelo dogmático, certo? Muita gente sabe, não a maioria, mas muita gente sabe, e eles estão jogando a verdade na cara. E os controladores, ao mesmo tempo, como eu falei, eles estão começando a jogar informações. Então a NASA também é um ótimo meio assim dos controladores também de passar informação. Ele é muito importante para os controladores. Nada disso é por acaso. A existência da NASA não é por acaso, e de outras agências espaciais. Tudo é para criar esse conto ilusório de fadas espacial que levam muitos ao engano, certo? Então é isso, galera. Espero que tenha ficado bem claro. Tá mais que na cara, é ridículo, certo? Eles nem escondem mais. Isso aqui é uma análise, é uma autocrítica também, pra gente ter pensamento crítico, certo? Então, o próprio astronauta da NASA disse, não é possível ver um globo, certo? Não é possível ver fronteiras. Daí ele diz,
Nós estamos tão acostumados a olhar mapas e globos, mas não vemos um globo, nós vemos cores diferentes dos países, é isso que ele diz. Nós vemos a beleza, nós vemos o rio Nilo, só que no meu ponto de vista não é possível ver o rio Nilo. No meu ponto de vista, o limite do ser humano é até a estratosfera. E tem vídeos de balões estratosféricos, tá? Balões sem aquele efeito de... aquela câmera fisheye, olho de peixe, que dá aquele efeito de olho de peixe onde as coisas se curvam. Não, é câmeras normais, certo? Na estratosfera, certo? Preso a balões estratosféricos, que mostra sempre o horizonte sempre plano, certo? Sempre nivelado, sempre planificado e imóvel, e com o sol sempre mais perto. O que é totalmente incompatível, levando em conta uma Terra esférica com 40 mil quilômetros de circunferência. Por quê? Porque se a Terra fosse mesmo um globo, realmente, a cada altitude que você fosse se elevando, você veria a queda do horizonte, mas não é isso que acontece. Independente da altura que você está, o horizonte ele permanece sempre à altura dos olhos, sempre à vista, sempre planificado, como o nível do mar. Bom, espero que esteja bem claro para todos, espero que todos tenham entendido, não vou estender muito esse vídeo não, acho que é isso. Vou deixar o vídeo indicado abaixo, o link desse vídeo da NASA para quem quiser ver. Então galera, acho que é isso. Bom, muito obrigado a todos pela paciência, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.